construídos artificialmente, ou bases, como queiramos chamar, que são postos no espaço, sempre obedecendo a uma ordem estacionária que situada em torno de algum ponto gravitacional. E existem, sim, bibliotecas, entre aspas, não de livros, mas um local de armazenagem de dados do que nós chamamos da administração cósmica, tanto da hierarquia celeste quanto da hierarquia divina. Só que na hierarquia divina chega um ponto tal que o poder mental desses seres quase Deus, não precisam de tecnologia nenhuma mais. E a própria mente desses seres tem absolutamente tudo registrado. Mas, abaixo de um certo nível dessa hierarquia divina, em que o potencial mental vai diminuindo, aí surge o complemento da criação da tecnologia para exatamente dar suporte ao progresso tecnológico, espiritual, moral, educacional, enfim, dessas civilizações. Existe de tudo aí fora. Não da forma como você estava pensando, mas de uma forma por necessidade, por possibilidades de produzir essas informações. Porém, existem civilizações, e é importante que quanto mais evoluída é uma civilização, mais livre de pertencer a esse ou aquele sistema ela é, porque todo o universo se transforma na casa dessa civilização. Para algumas dessas, o tipo de tecnologia, o tipo de armazenagem de dados se dá de uma forma totalmente diferente. Eles, é como se eles abrissem o espaço-tempo, eles fazem uma cortina e guardam aqui dentro. Tudo que eles querem, incluem ao tamanho de um quarto elétrico, e isso fica existindo aqui, mas fora do nosso espaço-tempo. Aí, com o poder mental deles, eles abrem isso de novo. É como se eles abrissem espaço-tempo para guardar ali roupa, informação. É outra história que choca. Tanto me choca que a gente não entende como é que no tempo do Mahabharata, o simples mantra fazia com que certas armas fossem criadas e depois subissem. Por aí. Da forma que você coloca esse aspecto evolutivo, ele se dá como se ele estivesse sempre no campo material, sempre no campo do universo físico. Né? Quando a gente tem a lei, por exemplo, no campo do espírito, espiritualista, teosófico, né? Existe, o espírito evolui e ascende em dimensões, né? Astral, mental, fluida, etc. Né? Então, nesses milhões e milhões de anos, esses seres não ascenderam nesse sentido. Quer dizer, essa evolução está sempre se dando no campo do universo físico, complementando, né, até o que o universalmente estava dizendo anterior, né, eu não conseguia entender a rebelião de Lúcifer, né? Esses seres, o próprio Lúcifer, eles eram constituídos de matéria física, ou era uma coisa etérea, física? Física. Para 99% dos seres mergulhados nesse universo, nesse espaço-tempo, a progressão, apesar de vertical, ainda se dá dentro do que nós podemos classificar como sendo as leis desse universo de densidade física. Não chega a 1% dos seres que conseguem evoluir e sair dessa relação espaço-tempo teriam começado a partir da expansão, que nós chamamos de explosão do Big Bang, a expansão. Os espíritos afirmam com absoluta tranquilidade que a realidade espiritual sempre foi e é pré-existente e independente da criação do mundo material. O problema é que, nesse nível, são os chamados espíritos puros, como a gente quiser chamar. Na hora em que há criação de realidade material e um espírito que está aqui nesse paraíso mergulha aqui, ele se submete a algum tipo de
vibração daquilo que nós chamaríamos da nossa física, da fisicalidade, como diz o Dr. Nelson Granato. Só que o que nós chamamos de vestimenta física, ou condicionamento físico, ou realidade física, existem incontáveis níveis e subníveis daquilo que nós chamamos de fisicalidade. Nada a ver aqui com questão de espírito. O que eu estou afirmando, pelo que escutei dos mentores, é que existem alguns mundos que nós, terráqueos, podemos observar esses mundos, mas não conseguimos perceber os seres que estão vivendo ali. Semelhante ao que Ramatiz, através de Assírio Mais, teria falado sobre Marte, na interpretação de alguns. Isso não tem nada a ver com esses seres são tão evoluídos que não estariam vivendo nesse universo. É errado, eles estão vivendo nesse universo. Com o tipo de corpo e de produção tecnológica que nós, com a nossa capacidade animal, não percebemos, mas outras civilizações que existem no cosmos percebem. Mas tudo isso ainda é muito abaixo da realidade espiritual pré-existente e independente de qualquer criação material. Entendeu mais ou menos? Para nós é difícil compreender os níveis primários de evolução do nosso universo. Então fica praticamente impossível chegar no ponto em que você citou. Mas em linhas gerais a gente pode dizer isso. É simplesmente impressionante. O termo é esse, impressionante, causa perplexidade. A amplitude das possibilidades existenciais que existem somente na nossa galáxia feriria ao nosso padrão de conhecimento a modesta amplitude de possibilidades que existem somente no nosso sistema solar, que é muito inferior ao resto da galáxia. Em termos de evolução universal desse universo, a nossa galáxia média nem vai nem vem, nem faz grandes progressos, nem causa grandes vergonhas, a não ser uma pequena parte da periferia dessa galáxia. Só que não existe somente o nosso universo. Existem outros universos para além do nosso universo, universos que a gente poderia chamar de físicos, entre aspas. E nenhum desses universos que formam o grande multiverso, assim chamado pela teoria das cordas, tem nada a ver com aquilo que a gente chama de realidade espiritual, que é muito superior e pré-existente a isso. E os espíritos dizem que nisso que nós chamamos de realidade espiritual ainda tem mistérios que eles, os próprios espíritos livres do condicionamento do cérebro animal, não conseguem arquitetar um entendimento razoável. Porque o Pai Universal, que existe para além de tudo isso, que não está preocupado com as contas de Luiz Carlos Matão, nem de Rogério, nem se Ricardo está assim ou assado. Ele nos ama, nós somos parte desse Pai, mas, como se do chão, esse para-brahma existe muito acima, mas muito acima de tudo que é deuses, superdeuses, trindades que daqui da Terra nós consideramos como céu, isso e aquilo outro. O Criador desse universo físico é alguém que talvez não chegue próximo àquilo que nós poderíamos considerar de um quase Deus Pai. Porque esse Deus Pai, que está além das nossas vãs, das nossas pretensas filosofias, crenças, religiões absurdas, etc., é incompreensível para nós. Nosso cérebro é tão limitado que a gente só consegue compreender algo que tenha princípio e fim. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é transitório, ele nasce, morre, ele tem princípio e fim. Então, o fato dele ser assim e de existir assim, ele já limita o entendimento e somente as coisas que têm princípio e fim podem ser por ele compreendidas. Mas existem coisas que não têm princípio
E nós, seres humanos, não conseguimos entender como é que algo pode não ter princípio. Isso é um pequeno exemplo de como nós somos limitados no nosso entendimento. E aprofundar a sua pergunta seria